Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês vão ter acesso a esse vídeo. Eu sou o professor João Lucas, estou aqui na companhia do professor Douglas e do professor Regis. Nós preparamos para vocês um debate, né, uma conversa sobre o tema da redação do segundo bimestre, que é justamente a cultura do cancelamento em questão no Brasil. Então, nós vamos iniciar trazendo um apanhado mais conceitual, né? Vamos trazer conceito, o que seria esse cancelamento, o que seria essa cultura do cancelamento. No segundo momento, nós vamos trazer um apanhado mais histórico mesmo, um, um momento mais histórico, e depois nós vamos trazer um ponto de vista assim mais filosófico, tá bom? Pronto. Sejam bem-vindos, pessoas. Eu sou o Douglas. E para começar a falar, né, nós temos que primeiro discutir o que é o cancelamento. O que é isso, enfim. Segundo Silva, a cultura do cancelamento ela consiste em expor um fato que geralmente é por meio de alguma rede social e em seguida, dependendo da reação negativa das pessoas, né, o indivíduo passa a ser rechaçado publicamente. Ou seja, a cultura do cancelamento é exatamente você meio que excluir alguma pessoa, normalmente é voltado às pessoas que têm, como eu posso explicar, um maior poderio, uma maior influência dentro da internet, como artistas e influencers. E essas pessoas, elas são rechaçadas, elas são... Tinha uma palavra bonita para isso, eu me esqueci o nome. Elas são meio que criticadas, né, professor? São Isso, excluídas, meio que a opinião delas é como se elas tivessem o discurso apedrejado. e exatamente isso, como o professor Lucas explicou. Pronto. Agora, a gente vai ver como que surgiu essa cultura, né, do cancelamento. E para isso a gente vai usar um contexto histórico. O professor Regis vai explicar um pouco melhor para a gente e a gente também vai ajudando ele. Então, gente, verificando essas questões todas que o professor Douglas já trouxe para o nosso conhecimento, eu achei bem interessante trazer aqui para vocês duas palavrinhas aqui que eu achei bastante pertinente para o momento. Por exemplo, se vamos falar de contexto histórico, né, com relação à cultura do cancelamento, é bom trazermos pontos em que nós muitas vezes não paramos para analisar, para pensar, porque a cultura do cancelamento na era digital é tão recente, né, que nós só focamos para esse âmbito, tá? Porém, o que nós vamos tentar aqui passar para vocês é o seguinte, é que a cultura do cancelamento, ela já ela é algo bem antigo, tá? Então, eu trouxe essa imagem aqui para vocês observarem é, o que ela transmite aqui para a gente, né? Essas imagens, elas são pedaços de cerâmica, certo? Imaginem aí nós que somos aqui da região da Ibiapaba, imaginem um pote e esse pote está quebrado. Pronto. Essa imagem aí reflete os cacos, os pedaços desse pote. Esse é um exemplo para a gente entender melhor. Então, isso que eu acabei de dizer para vocês, né, esse fragmento de cerâmica são óstracos, certo? Então, essa palavra reflete ao significado de óstracos. E de onde surgiu isso, né? Então, esse termo ele surgiu lá na Grécia Antiga. Então, observem que estou falando de algo lá do período clássico, né? Há muito, muito tempo atrás, estamos falando de um período antes de Cristo. Então, historicamente falando e temporalmente falando, é muito tempo, né? E qual a importância de trazer isso para vocês? Porque lá na Grécia Antiga, os óstracos, eles funcionavam como cédulas de votação. Ou seja, eles tinham uma função. Vocês observam que nessa imagem aí, existem escritos, né? Tem manuscritos aí nesses cacos de cerâmica, tá? Então, os óstracos, eles funcionavam dessa forma. Eles tinham a função de cédulas de votação. E qual a finalidade dessa votação?
Isso é que é o interessante. Por exemplo, essas votações, elas aconteciam não para se destinar à aprovação de leis, por exemplo, ou para escolher algum representante. Para que serviu essas votações? Essas votações serviam para punir, entendeu? Serviam para punir alguém, ou seja, para cancelar pessoas, certo? Concordam comigo? Acredito que sim. Então, podemos ter em mente esse significado para a palavra óstraco, certo? Então, vocês podem ver que eram ações que já aconteciam há muito tempo atrás e que acontecem na atualidade também. Então, vamos fazer essa relação da palavra óstracos, que originou o ostracismo, tá? E o que seria o ostracismo, né? O ostracismo, ele é o método utilizado para a realização dessa votação, né? Que consistia em colocar o nome de alguém, né, do culpado, por exemplo, nesse pedaço de cerâmica, tá? E daí acontecia uma votação e que o resultado era o banimento daquela pessoa daquela sociedade, né? Vamos supor, alguém, né, fez algo que não refletia lá os princípios éticos do período, tá? Não cumpriu alguma determinação, por exemplo, e então essa pessoa foi submetida a um julgamento mesmo. Isso partiu, né, da questão da votação, tá? Pronto, Regis. Exatamente essa palavra que eu estava tentando lembrar do ostracismo. Na cultura do cancelamento, a pessoa ela recebe, né, esse ostracismo. O que acontece com a pessoa nesse caso? Como o professor Regis muito bem comentou, o ostracismo é o quê? Uma punição. A pessoa é afastada da sociedade por conta de alguma coisa, ali nesse julgamento. E a mesma coisa que acontece hoje em dia na internet. No caso, a nossa cultura do cancelamento já acontece na internet, diferente de como o professor Regis explicou, do ostracismo, que acontecia lá na Grécia Antiga, que era por meio de uma votação na Ágora. E hoje? Hoje onde que é a nossa Ágora? A nossa Ágora são as redes sociais. Nossa Ágora é o Twitter, a nossa Ágora é o Instagram, é o Facebook, é o WhatsApp, enfim. Pronto, aí para exemplificar melhor, temos esse trecho aqui que é bem interessante, aí vocês vão perceber como funcionava. Entre 487 a.C. e 416 a.C., os cidadãos da célebre cidade-estado, né, que é a Atena, praticaram o que ficou conhecido como ostracismo, né, como já foi bem abordado aqui, que é um processo no qual os cidadãos concordavam pelo exílio de quem representava algum tipo de risco à comunidade ou à ordem pública. Então, é basicamente para vocês terem uma noção mais conceitual do que seria o ostracismo. Então, no próximo slide, vocês vão perceber um outro exemplo que nós trouxemos aqui para vocês, certo? E aqui nós temos uma palavra bem conhecida, certo? Berlinda. Eu acho que todo mundo aqui já pode conhecer o termo, ou mesmo que não conheça, já ouviu em algum momento alguém dizer que estava na Berlinda, né? Mas eu trago aqui para vocês a questão da origem da palavra também, né? Surgiu lá no século XIII, a palavra Berlinda, e a berlinda significava, né, representava esse instrumento que está sendo apresentado aí na imagem ao lado, certo? É um instrumento, né, um objeto, um aparelho feito de madeira e que servia para tortura, né, na Idade Média. Então, como funcionava isso, né? Esse instrumento era montado em locais bem movimentados para que a população jogasse ovos, frutas, vegetais podres no acusado. Ou seja, a pessoa era submetida a um momento em que iria ser, como né, o professor Douglas falou anteriormente, humilhada, né, rechaçada pelas outras pessoas por algo que fez, né, por alguma, como é que eu posso dizer, alguma transgressão às regras da época, certo? Então, tudo isso é importante porque, por exemplo, você usar a palavra que nós falamos anteriormente, né, o óstraco, né, o ostracismo, a berlinda na redação de vocês, para retomar algo
algum contexto histórico para reforçar o conteúdo da redação de vocês, também pode ser interessante, para não passar diretamente para a atualidade. Então, nós trazemos esses exemplos basicamente para isso, tá? Se algum professor quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Eu gostaria só de reforçar, né, sobre essa característica mesmo do cancelamento, que vai diretamente à característica da Berlinda, que é justamente de criticar um indivíduo, não é fazer uma crítica social, né, porque a gente sabe que anteriormente também esse cancelamento era mais para abrir espaço para uma crítica social, no caso, não era uma crítica individual, e aí acabou que com o tempo foi virando esse negócio mais individualista mesmo. Então, nós banimos, nós excluímos diretamente uma pessoa apenas. E também a própria questão da humilhação pública. Eu não conhecia a palavra, né? Ligar o signo à palavra. Mas eu conhecia a Berlinda, né? A coisa aí da pessoa estar presa e as outras jogarem frutas podres, enfim. É toda essa questão da humilhação pública. Porque é isso que acontece no cancelamento hoje em dia, né? Só que agora na internet. Nesse meio digital. Isso mesmo, e nós poderíamos trazer infinitos exemplos aqui para vocês, só que aí também vai partir da questão da busca que vocês podem fazer por outros meios, né, de reforçar os argumentos de vocês. Então, nós trouxemos esses exemplos que não são atuais, de referente aos seus acontecimentos, mas que a gente pode trazer para a atualidade para reforçar os nossos argumentos na redação, certo? E com isso contextualizar o que nós iremos fazer. Então, no próximo slide, nós temos a parte mais atual, certo? Do que seria o cancelamento. Primeiro, que é de conhecimento de todos que o local onde ocorre o cancelamento, né, são as redes sociais, né? Isso é fato e não há contestação. Apesar de que, apesar de acontecer nas redes sociais, os impactos, às vezes, e na maioria das vezes também, podemos dizer assim, além de ter impactos nas redes sociais, podem influenciar na vida pessoal da pessoa, no trabalho, nos negócios. Então, é algo muito potente, né, na atualidade. E, falando ainda da parte histórica desses acontecimentos, nós temos aí um ápice, né, do que seria o cancelamento na atualidade com relação ao seu início, né, como foi que, de fato, o primeiro acontecimento que gerou a questão do cancelamento, quando foram as primeiras abordagens, enfim. É um consenso em dizer que em meados de 2017, o termo cancelamento, ele surgiu para nomear práticas virtuais de boicote a personalidades. E isso remete, né, às suas atitudes, o que era feito, né, nas redes sociais, e se influenciavam negativamente, surgiam aí os primeiros boicotes dessas personalidades. Então, podemos dizer que a cultura do cancelamento, ela iniciou basicamente nesse período, certo? Com um movimento feminista denominado Me Too. Não sei se vocês chegaram a conhecer, mas é importante depois, se quiserem pesquisar para aprofundar mais o conhecimento. Mas o que consistia esse movimento, né? Esse movimento, ele ganhou força, né, quando uma atriz americana, o nome dessa atriz é Alyssa Milano, ela pediu, né, na sua conta do Twitter, que todas as pessoas que foram vítimas de assédio sexual utilizassem a hashtag MeToo. Então, nesse momento, nós temos a primeira mobilização que influenciou o surgimento da palavra cancelamento nas redes sociais. No slide seguinte também, só para finalizar, e depois se os professores quiserem comentar, fique à vontade, nós temos um posicionamento da pesquisadora Ana Vitória Rocha, certo? Ela, na época que ela deu esse depoimento aqui, ela era mestranda em Ciências da Comunicação na Universidade de São Paulo, tá? Essa pesquisadora, ela já considera que essa junção, né, de uma série de fatores anteriores a esses movimentos que nós já dissemos lá, né, que dissemos
que originou-se lá em 2017, ela fala que uma série de fatores anteriores a esses movimentos permitiram criar uma atmosfera favorável aos cancelamentos virtuais. E esse período se dá em 2013, certo? Quando entram em pauta, né, questões sociais nas mídias digitais, né, nas redes sociais, de uma maneira geral, de uma maneira mais globalizada. E aí, nesse período, nós temos um grande crescimento de pautas como o movimento negro, movimentos feministas, movimentos ligados à questão LGBT também, né, que começaram a ganhar mais forças nas redes sociais e sempre em prol de algo positivo. Porém, a gente sabe que tudo tem um lado positivo e negativo e as consequências que esse tipo de atitude pode tomar, principalmente nas redes sociais. Então, hoje, a cultura do cancelamento, ela não é apenas para protestar, não é apenas para buscar algo de positivo. Muitas vezes, você já se depara com muitas questões negativas e questões que trazem a questão da humilhação, a questão de práticas que não estão dentro dos direitos humanos e que as pessoas basicamente expõem em praça pública, né, metaforicamente falando, a atitudes inadequadas de algumas pessoas. E aí vão desde personalidades famosas até pessoas comuns, certo? Então, era basicamente essa a parte que eu queria passar para vocês. E aqui a gente vê, Professor né? Regis, Pronto, pode comentar. pronto. Aqui a gente vê nessa questão da transgressão dos objetivos iniciais do movimento do cancelamento. Que a gente vê em muitas coisas, aliás. Por exemplo, o Instagram era uma rede social para divulgar fotos, né? Fotos suas, fotos e vídeos. E nós utilizamos ela para diversas coisas hoje em dia. E aqui, né, a gente tem essa questão, né? A gente tem que pensar. Quando a gente está pensando nesse tema do cancelamento, nós precisamos pensar. Tá, o cancelamento é uma coisa boa? É ou não é? A gente viu, né, que no início ele ainda tem, né, essa ideia de protestar contra alguma coisa, de denunciar algo que, não, isso aqui tá errado. Mas será que hoje em dia a gente ainda tá usando isso da mesma forma? Será que ainda é algo benéfico? Nós temos que pensar nessas questões na hora de escrever a nossa redação. Professor Lucas? E nesse ponto, professor Douglas, é importante frisar, posso só complementar aqui? Uhum. Nesse ponto, professor Douglas, é importante frisar que você, enquanto produtor da sua redação, você deve sustentar um desses argumentos. Ou você fala de um ponto mostrando os pontos positivos, ou fala mostrando os pontos negativos, para não se contradizer, e também você pode mesclar tudo isso, né, e apresentar, por exemplo, ponto positivo em um parágrafo, ponto negativo em outro parágrafo e socializar seu pensamento na conclusão. Então, só ter cuidado para não acabar misturando os pontos de vista, certo? Você pode dizer lá na sua introdução, né? No início tinha tais ideias, mas hoje em dia não é bem assim. Aí, no decorrer do seu texto, você vai trabalhar isso. Quais eram as ideias do início? E o que está sendo hoje? Quais os problemas que isso causa? E, por fim, né, trazer a sua proposta de intervenção. Pronto, professores. O que eu ia comentar é justamente sobre isso que o professor Douglas falou, sobre a questão da transgressão do que era antes, né? A gente vê que começou como algo positivo e depois se transformou nessa coisa, nesse movimento avassalador de impactos bastante monstruosos, às vezes, né? Porque a gente percebe que Verdade. não fica assim a nível da pessoa mesmo, às vezes a família da pessoa também sofre, a pessoa perde emprego, perde a vida social dela, né? Tem que fazer terapia depois para poder se recompor psicologicamente. Então, a pessoa poderia colocar, por exemplo, na redação, um dos parágrafos, falar sobre o impacto, né? Falar sobre o impacto dessa atitude de cancelar as pessoas, né? E colocaria que a pessoa que é cancelada, ela não tem o direito de resposta,
A pessoa que é cancelada, ela nunca mais talvez nunca mais vai se colocar, vai se posicionar, né, vai opinar de maneira autêntica. Ela vai estar o tempo todo se vigiando, né, vigiando o seu próprio discurso, né. Então, vai falar assim, é possível, né, que a pessoa, quando for se pronunciar, se pronuncie de maneira sei lá, para falar para agradar, né? Ou então nunca mais nem fale, entendeu? Ficar silenciada. Também outra característica, né, ou um impacto, sei lá, alguma coisa assim que a pessoa poderia mencionar na redação, é que quem somos nós, né? Quem é essa pessoa que cancela? E por que cancela? Será que não é da natureza humana essa tendência, né, de apontar o dedo? Porque a partir do momento que eu aponto o dedo para uma pessoa e digo que ela está errada, eu me coloco na posição de certa, sabe? Fazer essas reflexões antes de escrever a redação e aí pesquisar e tal. Enfim, outra característica, outro impacto do cancelamento é justamente essa falta de debate, né? Essa pessoa não pode se posicionar de maneira contrária a uma ideia, né? A uma, sei lá, um pensamento ali, ela não pode se posicionar de maneira contrária. Isso quer dizer que só existe aquele pensamento que é majoritariamente aceito, não existe debate. O cancelamento coloca em pauta justamente essa falta de debate, entende? Então, nós vamos ver isso um pouco mais aprofundadamente no outro tópico, que vai falar sobre um ponto de vista filosófico. Professor Douglas, professor Regis, gostaria de complementar? Posso passar adiante? Pronto, eu queria só comentar que a gente tá falando aqui da cultura do cancelamento, né? E como o professor Lucas muito bem comentou, essa cultura do cancelamento gera outra cultura, que é a cultura do medo. A pessoa fica com medo de se expor, que a gente sabe, né, que as redes sociais elas são um local para você se expor, você falar o que você pensa. E quando acontece isso, né, como o professor Lucas disse, né, a pessoa fica com medo. A pessoa não sabe mais se ela pode falar. Será que se eu falar tal coisa, não vão me cancelar de novo? A gente tem que pensar em todas essas coisas. É verdade, professor Douglas. A gente vai ver tudo isso nesses próximos slides, que vai falar um pouquinho sobre o ponto de vista filosófico com relação ao cancelamento. No primeiro momento, nós temos uma obra, professor Douglas, que é justamente essa microfísica do poder, do Michel Foucault. E aí, nesse livro, ele já vai trazer para a gente, professor Douglas, pode passar para o próximo slide, queria só mostrar a capa do livro mesmo. Pronto. Que o poder, gente, se a gente for pensar nessa cultura do cancelamento, o poder, ele não está em um lugar determinado, pré-definido. O poder, ele está em todos os lugares. E aí, esse poder se constitui justamente de uma rede de relações humanas, e essas redes, né, elas acabam monitorando os discursos. Os discursos, eles têm que estar coesos, têm que estar coerente. Então, existe um discurso predominantemente, ou seja, majoritariamente aceito. E aí quem vai contra esse discurso, né, quem opina diferente, quem se posiciona de maneira diferente, acaba sendo apedrejado, acaba sendo excluído, acaba sendo cancelado, né, já que a gente está usando esse termo. Então, o poder, ele está em todos os lugares, ele é constituído de uma rede de relações humanas, então o poder não é algo assim que está nas mãos de um indivíduo, ele está nessa rede que, mesmo de maneira inconsciente, a gente acaba seguindo esse poder, né, acaba usando esse poder de usar as redes, né, a favor desse poder. Mas deixa eu passar para o próximo slide que vai ficar um pouco mais claro. Pronto, falei nas redes, né? Redes de relações humanas. Quem é essa rede? A internet se caracteriza como essa rede de relações, ou essa rede que vigia os discursos, os atos, as falas. Então, aí na imagem nós temos que as pessoas elas estão sendo observadas, né, o tempo todo por essa rede de vigilância online. Então, elas ficam meio que submissas a essa rede e existe aí uma tendência de falar para agradar. Para agradar quem? Para agradar justamente essa rede. Então, a pessoa ela se pronuncia de maneira calculada, de maneira monitorada e pouco autêntica. Então, não existe mais espontaneidade na minha fala, nas minhas publicações, nos meus atos.
como o professor Douglas colocou, né, existe, a partir desse momento em que eu penso assim, olha, existe uma rede que está monitorando o meu discurso, eu estou sendo observado o tempo inteiro, então, qualquer coisa que eu fizer, eu posso ser apontado como errado, vai que, mesmo que sem querer, eu seja incoerente no meu discurso, certo? Então, eu fico me monitorando. E em alguns casos, como eu já coloquei lá atrás, a pessoa nem fala, né? A pessoa tende a se calar, não opinar, justamente para não correr o risco de ser interpretado de maneira equivocada e, consequentemente, ser cancelada. Justamente se cala para que não haja essa devastação do seu discurso. Professor Douglas, no próximo slide, se vocês quiserem comentar, professores, aqui nós temos outra obra que vai totalmente de encontro com o que o Michel Foucault colocou na obra dele, né, a Microfísica do Poder, que é o Panóptico, do Jeremy Bentham. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu achei muito interessante conhecer esse termo. E aí, nesse livro, nessa obra, esse filósofo ele vai discutir justamente sobre um sistema de vigilância, uma penitenciária. Professor Douglas, pode passar para o próximo slide que eu vou explicar de maneira mais detalhada. O panóptico, ele é um termo utilizado para designar uma penitenciária ideal, que permite a um único vigilante observar todos os prisioneiros, sem que estes possam saber se estão ou não sendo vigiados. Então, o que acontece aqui? Como é colocado em negrito, né? Sem que estes possam saber se estão ou não sendo observados. Então, a ideia não é realmente observar, mas é implantar na cabeça dos como é que chama, dos presidiários que eles estão sendo observados. E aí o que acontece? A partir do momento que eu, na condição de presidiário, né, penso assim, olha, eu estou sendo observado, então eu vou me monitorar, eu vou calcular as minhas ações. Então, a partir do momento que eu penso que eu estou sendo observado, automaticamente eu me auto-observo. Então, existe uma autovigilância aí, certo? Acontece justamente isso na cultura do cancelamento. A pessoa fica o tempo todo se observando, né, se monitorando, pensando, será se eu devo publicar isso aqui? Será que eu vou ser cancelado? Será que isso aqui é politicamente correto, né? Será que eu não vou ser interpretado de um jeito equivocado? Então, existe esse sistema de vigilância online. No próximo slide, nós temos justamente esse paralelo, onde eu explico um pouquinho, né, que nesse sistema de vigilância, os prisioneiros eles começam a se auto-vigiar, justamente porque eles nunca sabem o momento exato em que estão, de fato, sendo vigiados, né, as pessoas, no caso. Elas não sabem em que momento eles estão sendo vigiados. Então, por medo da punição, né, por medo desse cancelamento, existe a perda da autenticidade, existe a perda da espontaneidade. E aí a mesma coisa acontece no meio digital. As pessoas se calam, as pessoas não falam mais, elas silenciam, né, a sua voz, as suas opiniões, seus posicionamentos, justamente com medo de serem anuladas, com medo de serem canceladas. Certo, professores? Algum comentário? Pronto, só com relação à metáfora, né? Lindíssima. É, a- como o professor Lucas estava comentando, nessa questão da pessoa, ela começa a agir. Tá escutando? Como o professor Lucas estava comentando, né? É, a pessoa ela começa a agir em prol desses acordos sociais, né? Porque essas regras, né? Esse panóptico, né? Esse sistema de regras, ele não deixa a pessoa autêntica, ser autêntica. E um movimento que eu já vi nas redes sociais é aqui a pessoa ela se esconde, né? Ela mostra uma face, um personagem para se encaixar esses moldes sociais. Só que aí entra o cancelamento da pessoa que é personagem. Ah, a pessoa não é ela, ela é um personagem. Então já começa outra relação de cancelamento. Por a pessoa não querer o cancelamento, ela acaba sendo cancelada. Então a gente percebe, né, que o cancelamento ele tá ali atirando para todos os lados e em todo mundo. Uma Professor, coisa importante também da gente perceber é que esses acordos sociais, eles são muito... A gente tem que pensar neles contemporaneamente.
Uma coisa que ocorre muito é as pessoas fazerem o quê? Eles pegarem comentários, digamos, do Twitter, de, sei lá, 8, 5 anos atrás de alguém, e a partir disso começar o cancelamento. Começar, olha, esse cara aqui tava falando isso não se encaixa mais nos moldes que a gente tem hoje. Só que a pessoa não diz que isso é de 8 anos atrás. E a gente sabe que em 8, 5 anos, muita coisa na nossa sociedade muda. E a gente tem que pensar nisso também. Professores? Eu ia só comentar que quando você, professor Douglas, fala assim, que a pessoa, por não querer o cancelamento, acaba sendo cancelada. Aí eu lembrei daquelas tragédias que a gente estuda lá na teoria da literatura, né? A pessoa não quer se encontrar com o destino e mesmo assim, nessa fuga do destino, acaba se encontrando com o próprio destino. Professor A Regis, pode comentar. profecia autodeclarada. Acho que não é esse o nome exatamente. Mas que por a pessoa não querer que a coisa aconteça, ela faz acontecer. É isso mesmo. Então, fica essa questão para a gente, né? A questão de pensarmos o que é certo e o que é errado, né? E numa sociedade tão diferenciada, tão miscigenada, que é a nossa, né? Em termos de Brasil, em termos mundiais, você chegar a um padrão do que é correto e o que é errado, vai muito assim, da cultura da pessoa, das vivências que a pessoa tem, do modo como ela cresceu, em que ambiente ela cresceu. Então, às vezes, o que é errado para mim é correto para outra pessoa. Quando você se coloca na figura de cancelador, você acaba julgando ações em que muitas vezes você pode estar praticando a mesma coisa a partir do momento que você está cancelando alguém. Então, ninguém é 100% correto. Então, a cultura do cancelamento, ela puxa muito da nossa memória essa questão, porque não somos perfeitos e, por muitas vezes, nós estamos criticando o posicionamento da outra pessoa, às vezes sem conhecer o conteúdo, sem conhecer os fatos, né, sem conhecer a pessoa em si, mas julgando aquele fato, aquela situação específica, né, que origina todo um problema social e que origina problemas devastadores para a pessoa, que por mais que esteja errado naquele momento, a vida dela, com certeza, não se fez só de atitudes erradas, né? Com certeza a pessoa acertou muito e, às vezes, por um pequeno erro, por um pequeno deslize, aí é massacrada por toda uma sociedade massivamente. Então, a gente tem que parar para pensar nisso também. É verdade, a gente acaba cancelando uma pessoa só porque ela erra diferente da gente, né? Porque todo mundo erra. Não dá uma Verdade. segunda chance para a pessoa possa mudar aquele pensamento ou rever suas opiniões. No próximo slide, nós temos mais um comentário sobre o panóptico, que aí é justamente o que eu queria dizer, que já existe até um termo para a gente aplicar esse panóptico nesse meio digital, né? O panóptico digital, ou seja, o sistema de vigilância online que faz com que as pessoas sejam anuladas enquanto porta-voz de suas opiniões, fazendo com que o debate ele fique menos diversificado, né? Se não existe opiniões diferentes, não existe diversidade de debate, né? Então, o debate ele acaba perdendo a complexidade. E aí nós temos do outro lado, do lado direito da tela, alguns aparelhos aí zangados, né? Refletindo aí os seus usuários. Provavelmente eles estão cancelando alguém, ou alguma atitude, um discurso. E, no geral, é isso sobre o panóptico. E aí, nos outros slides, a gente tem apenas um pequeno resumo sobre esse ponto de vista mais filosófico, onde diz assim: tanto na obra Microfísica do Poder, do filósofo Michel Foucault, quanto o panóptico do Jeremy Bentham, podemos observar que é possível fazer paralelo com a cultura do cancelamento. Você poderia até colocar algo assim em sua introdução. Vou fazer a introdução, cita uma dessas duas obras e vai explicar. Além de fazer esse paralelo, né, professor Douglas, no próximo slide eu vou explicar mais ou menos como que a gente faz, um mega resumão mesmo. Então, as duas obras, elas conversam entre si no sentido de que existe uma rede de relações humanas que vigia, essa rede de relações humanas vigia as atitudes, os discursos e o comportamento das pessoas no geral.
Então, nós podemos pensar nessa rede como sendo a internet, que é vigilante e que viabiliza as críticas e o cancelamento daqueles que não estão coerentes com o discurso predominantemente aceito. Isso faz com que o medo da punição, né, ou seja, o cancelamento, gere uma auto-observação e anule opiniões diversas, empobrecendo o debate. Algum comentário, professores? Não. Acredito que não, então, essa foi a nossa discussão, gente. Assim, eu acredito que deu para clarear um pouco mais, principalmente com relação a questões históricas e filosóficas. Então, vocês podem estar usando esses termos que a gente utilizou na nossa apresentação, no nosso bate-papo, e nós desejamos um bom desempenho na sua prática de escrita aí. Até mais. Obrigado, gente. Até mais.